estado hídrico, ele está muito relacionado à retenção de água do solo. A retenção de água do solo, ela é governada por uma série de atributos. Então, inclui mineralogia, se um solo, né, ele é mais caulinítico ou gibicítico, ele vai ter uma retenção de água diferente. A textura, por exemplo, se nós considerarmos todos os fatores, considerarmos um solo argiloso, com todos os outros fatores sendo constantes, um solo com maior teor de argila, ele vai ter maior capacidade de retenção de água do que um solo com menor teor de argila ou um solo arenoso. Isso considerando todos os demais fatores como constante. A estrutura do solo também tem um papel bastante importante. Por exemplo, nessa figura tem aqui à direita, tem uma estrutura em blocos. Esses são blocos de grau de desenvolvimento forte. Ele com certeza tem uma maior capacidade de retenção de água do que um outro agregado de estrutura granular, que seja um blocos que se desfaz em grano. Ele é capaz de reter maior quantidade de água, pensando em 2 torrões com o mesmo teor de argila. A profundidade do solo também é bastante importante. Nessas figuras abaixo, esse solo vermelho aqui à direita é um latossolo, e esses outros 2 à esquerda são cambissolos. Eles são solos menos profundos e que eles têm uma capacidade de armazenamento de água menor do que o latossolo. Então, isso vai influenciar também diretamente no desenvolvimento da videira. Outro ponto importante é o relevo de ocorrência. Essas 2 figuras à esquerda, na parte superior, mostram dois relevos bastante contrastantes, um relevo montanhoso e um outro suave ondulado, em que a dinâmica da água também é afetada por esse tipo de condição. Então, pensando nos solos que são comuns de ocorrer na região sudeste, existem alguns tipos de combinações que são bastante comuns. Por exemplo, vamos pensar num teor de argila que seja elevado. Esse teor de argila elevado, ele pode estar combinado com uma estrutura granular e um solo profundo. Isso vai permitir um bom desenvolvimento radicular e infiltração de água, em função da elevada macroporosidade que essas condições resultam, né? Em que essas condições resultam. E essas características são comuns do latossolo. Uma outra combinação pode ser solos com teores médios a elevados de argila, só que agora a estrutura em bloco. E estes solos não são mais profundos, eles são moderadamente profundos. É possível que o sistema radicular seja um pouco prejudicado nessas condições, porque vai ter aumentado a microporosidade nesses solos e, além de prejudicar um pouco o desenvolvimento radicular, também prejudica a infiltração de água. Essas condições são comuns ao argissolo. Outro tipo de combinação que é comum de ser encontrada na região sudeste, na região que engloba esses estudos, é o teor de argila médio, associado à estrutura em blocos, em um solo raso, e essas condições elas vão prejudicar um pouco mais o sistema radicular e a infiltração da água. Tais características são comuns no cambissolo. Então, pensando então, o que todas essas características têm a ver com os vinhos, com as uvas? Para exemplificar, eu trouxe alguns exemplos de regiões que já têm uma viticultura tradicional. O que acontece? Alguns pesquisadores eles perceberam que o menor suprimento de água ele pode promover elevado teor de antocianinas e de taninos em uvas. Antocianina é um pigmento que dá cor à uva e os taninos são compostos que dão qualidade e altera a composição das uvas. Então, o papel do suprimento de água na composição dessas uvas. Um outro exemplo que ocorreu no Vale do Loire, na França, foram solos jovens, pouco profundos e com baixo teor de argila. Eles resultam em menor disponibilidade de água, né, para as videiras. Isso promove também um menor vigor. E as uvas destes solos, eles tiveram maior teor de açúcar e também menor acidez total e alto teor de antocianinas quando comparados
a solos mais argilosos e profundos. Um outro exemplo é na região da Borgonha, na França, em que solos profundos, com elevada macroporosidade e elevada infiltração de água, eles são tidos como uma das melhores condições de terroir nessa região da Borgonha.